Bem, um assunto deveras interessante, esse assunto da determinação das raízes complexas de equações polinomiais. Muito bem, então o que a gente vai ver é um método iterativo para determinar essas raízes complexas de uma equação polinomial. Então, se eu tenho uma equação polinomial do tipo que está aí no slide, A0 mais A1x mais A2x2 até o AN, x elevado a n igual a zero. O que é que a gente sabe já da álgebra, né? A gente sabe que essa equação possui n raízes complexas, certo? Algumas dessas raízes possuem apenas a parte real, então são frequentemente conhecidas como raízes reais, certo? Essas a gente já viu como determinar, mas também algumas delas vão conter, além da parte real, uma parte imaginária, então são um complexo completo, digamos, com parte real e parte imaginária. E a gente sabe também que essas raízes elas ocorrem aos pares, né? Então, se a mais bi é a raiz dessa equação, então a menos bi também é raiz dessa equação. E a gente também sabe que, uma vez conhecidas todas as raízes de um polinômio, no caso este que está escrito nesta forma, ele pode ser fatorado, ou seja, transformado em produto, através dessa formulação que aqui está. Certo? Então, é o produto das diferenças de x por cada uma dessas raízes. Então, é precedido pelo coeficiente de x elevado a n. Então, a n vezes x menos x0, x menos x1, x menos xn. Então, cada par de raízes complexas forma essa expressão aqui. Por quê? Porque quando eu fizer x menos a mais bi e x menos a menos bi, fizer o produto dessas duas parcelas, desses dois fatores, vai me dar x ao quadrado menos 2ax mais A2 mais B2. Então, digamos que isso aqui será o termo independente da minha equação do segundo grau. Aqui o coeficiente de x, menos 2a. Tá certo? Então, abreviadamente, a gente pode escrever isso na forma x ao quadrado mais px mais q, onde p é igual a menos 2a e q é A2 mais B2. Então, para não ficar carregando toda hora esse A e esse B, então vamos escrever na forma x ao quadrado mais px mais q. Bom, a gente também sabe que se esse polinômio é fatorável por esse fator, ele também é divisível com o resto nulo. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a metodologia que a gente vai seguir para a determinação dessas raízes complexas? Primeiro passo, eu vou pegar o polinômio da equação e dividir por x ao quadrado mais px mais q. Depois, nessa divisão vai aparecer um resto. Eu vou impor que esse resto seja nulo, para que com a imposição desse resto nulo eu possa determinar os valores de p e q. Então, observe que haverá de fato duas equações, porque se eu estou dividindo por x ao quadrado mais px mais q, o resto será um coeficiente vezes x mais um termo independente. Então, eu vou impor que o coeficiente de x seja nulo e que o termo independente também seja nulo. E, por fim, eu vou confirmar que essas raízes são mesmo complexas, resolvendo essa equação do segundo grau. Tá certo?
Então, para determinar P e Q nesse passo número 2, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei para resolver o sistema de equações não lineares da aula anterior. Então, vamos ver isso aqui através desse exemplo. Então, encontre, se houver, as raízes complexas da equação polinomial 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 7x menos 65 sobre 3 igual a 0. E vou fazer isso com o emprego de 5 algarismos significativos e erro inferior a 1%. Então, eu vou dividir o polinômio da equação pelo polinômio x² mais px mais q pelo método da chave. Vamos fazer aqui com um certo vagar para que vocês possam relembrar isso. Como é que eu divido esses dois polinômios? Nada difícil. Eu vou separar o mais alto grau, o termo de mais alto grau, que é 2x ao cubo, e dividir pelo termo de mais alto grau aqui, que é x ao quadrado. Então, quando eu divido 2x ao cubo por x ao quadrado, dá 2x, certo? E agora, eu vou multiplicar 2x por todo o polinômio divisor, que é x ao quadrado mais px mais q. 2x vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x vezes px, 2px ao quadrado. 2x vezes q, 2qx. E agora, vou subtrair o polinômio do numerador por esse polinômio que aqui está. E vamos ver quanto sobra. 2x ao cubo menos 2x ao cubo cancela. Menos 2, menos 2p, porque eu lembro aqui que nós estamos diminuindo. Se alguém preferir subtrair, somar, desculpe, só terá que trocar esses sinais todos aqui. Não há problema algum. Só não se enrolem no meio do caminho e troquem a estratégia, né? Quem começou diminuindo, vá até o final diminuindo. Então, menos 2 menos 2p menos 2 menos 2p dentro do parênteses, vezes x ao quadrado. 7x sobre 6 menos 2qx. 7 sobre 6 menos 2q dentro do parênteses, multiplicado por x. E o menos 65 terços eu repito aqui. Muito bem, faço a mesma coisa agora. Menos 2 menos 2p x2 dividido por x2. Menos 2 mais p. Certo? E agora multiplico por todo o polinômio. Menos 2 mais 2p vezes x. Menos 2 menos 2p dentro do parênteses vezes x ao quadrado. Menos 2 mais 2p vezes p. Menos p vezes 2 mais 2p vezes x. Menos 2 mais 2p vezes q vai dar menos q vezes 2 mais 2p. E agora eu vou subtrair novamente. O primeiro termo vai embora, que são iguais. Depois eu vou ficar com 7 sobre 6 menos 2q. Menos menos vai virar mais aqui. P que multiplica 2 mais 2p, tudo isso dentro de um colchete, multiplicado por x. Esse menos aqui vai virar este mais aqui, portanto, q vezes 2 mais 2p, menos 65 terços. E este aqui é o meu resto, porque agora o grau deste polinômio é 1, e eu não posso mais dividir por x ao quadrado. Então, este é o meu resto. Então, eu vou tomar o coeficiente de x e igualar a 0 no próximo slide, e o termo independente
igualar a zero no próximo slide e fazer disso um sistema de duas equações com duas incógnitas. Muito bem. Então agora eu conheço esse resto. Então eu vou impor, como eu falei no slide anterior, 7/6 menos 2q mais p que multiplica 2 mais 2p igual a zero. Chamo isso de f de p e de q. E a outra equação, q vezes 2 mais 2p menos 65 sobre 3 igual a zero. Tá? Então, eu vou isolar a raiz. Como é que eu isolo mesmo? Eu vou dar valores a p ou a q, e aqui eu vejo que é mais fácil para resolver isso, dar valores a p do que a q. Então, f de 0q igual a zero implica 2q igual a 7 sobre 6, que dá q igual a 7 sobre 12, que é algo em torno de 0,58. F de 2q igual a zero implica q igual a 79 sobre 12, que é algo em torno de 6,6. G de 0q igual a zero implica q igual a 65 sobre 6, que é algo em torno de 10,8. E que G de 2q igual a zero implica q igual a 65 sobre 18, que é algo em torno de 3,6. Pronto, então agora eu sei que f passa por 0, 0,6 e 2 com 6,6. F passa por esses dois pontos, que eu vou aproximar por uma reta. E G passa por 0, 10,8 e 2 com 3,6. Também vou aproximar a curva verde por uma reta. Então, o meu encontro dá em algo próximo desse ponto e eu vou estabelecer a minha aproximação inicial, que pode ser qualquer uma em torno desse ponto, P igual a 1 e Q igual a 5. Pronto, e agora eu vou começar as minhas iterações. Primeira iteração, então, a iteração 0 é a minha solução inicial. Não conheço, agora eu vou calcular o erro relativo dessa vez, né? Então, vamos, na primeira iteração não há como determinar erros. Prossigo para a primeira iteração, a forma de conduzir a gente já viu na aula anterior, né? Linearizando esse sistema de equações através da série de Taylor. Para cada uma das equações, f de pq igual a zero. Então eu evoluo para 1,5152 de p, 4,1288 de q. Isso me dá um erro em p de 34% e um erro em q de 21%. É claro que eu vou ficar com o maior dos erros, certo? E vou fazendo isso até a terceira iteração, quando o meu erro baixa de 1%. Então a minha solução é, com erro inferior a 1%, é p igual a 1,5 e q igual a 4,3333. Com isso eu monto o meu polinômio, x2 mais 1,5x mais 4,3333 igual a zero, e vou resolver através da fórmula de Bhaskara para quê? Para me certificar, primeiro para me certificar de que a raiz é de fato complexa, e segundo para conhecer a raiz, que eu ainda não conheço, eu determinei os coeficientes do polinômio apenas. Então, resolvendo, eu descubro que as raízes são menos 0,75, mais ou menos 1,94i, portanto, são complexas de fato, e eu atingi a minha solução do sistema.